Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Varys nasceu escravo, na antiga colônia valeriana de Lys, em data desconhecida, mas presumivelmente por volta dos anos 250 ou 260 depois da conquista, e absolutamente nada é conhecido a respeito de seus primeiros anos de vida ou sobre quem poderiam ter sido seus pais. A história do menino tem início quando ele é tomado como aprendiz por uma trupe itinerante de pantomimeiros, aprendendo com eles os caminhos da interpretação e das ilusões, da mentira e do engodo, e se tornando lentamente um indivíduo esguio, rápido e sutil. Junto aos seus novos companheiros de trupe, Varys percorreu as cidades livres e os Sete Reinos, se apresentando em lugares como Bravos, Volantes, Vila Velha e, ocasionalmente, Porto Real. Durante sua estada em Myr, no entanto, um certo homem, de identidade desconhecida, ofereceu aos pantomimeiros uma grande soma em dinheiro e troca de Varys, uma oferta que seu mestre achou por demais tentadora para recusar. Dessa forma, o garoto ganhou um novo mestre, e não demorou a descobrir o porquê de ter sido comprado. O homem deu a Varys uma poção especial, que lhe deixou incapaz de falar ou se mover, mas não fez nada para turvar seus sentidos. E então, com o emprego de uma lâmina afiada, cortou fora as partes masculinas do menino, Pilar e Pedras, enquanto entoava um cântico mágico de mau agouro. Depois, ele atirou as partes do menino em um braseiro, como parte de um ritual de magia de sangue. As chamas do braseiro se tornaram então azuis, e de alguma forma, uma voz desencarnada respondeu ao chamado do homem. Varys nunca foi capaz de esquecer tal momento, não o rosto do homem ou o que ele entoava, mas apenas a voz que lhe respondeu. Ele também nunca foi capaz de determinar que tipo de entidade havia testemunhado naquele dia, se um deus, um demônio, um truque de mágica ou alguma outra coisa, mas é fato que ele nunca se esqueceu. Após findado o ato, o homem atirou o menino, aleijado e assustado, nas ruas da cidade, e quando o jovem Varys lhe perguntou o que deveria fazer, o homem lhe respondeu que achava que devia morrer, pois já não servia de nada. A trupe de pantomimeiros de Varys já havia partido de Myr, e por isso seria de se esperar que em pouco tempo vivendo nas ruas, o menino realmente viesse a morrer. Ele, contudo, se decidiu por viver, e fez tudo o que foi necessário desde então para sobreviver aos elementos e às provações da vida. Varys vendeu todas as partes do corpo que ainda lhe restavam, trabalhando dentro e fora da legalidade, pois seu único objetivo desde então foi o de sobreviver por mais um dia. Ele se virou para as práticas da prostituição, mendicância e furto, e acabou por se tornar, em tempo, o melhor ladrão em Myr, famoso por nunca perder uma investida. Contudo, um ladrão rival acabou vencendo uma contenda por poder e território com Varys, o que o obrigou a escapar da cidade e a buscar um novo local para agir. Varys terminou na cidade livre de Pentos, mais ao norte, mas seu início ali também não foi nada fácil. Marcado como um criminoso, um mendigo e um eunuco, Varys era desprezado pelos Pentoshi e passava por profundas dificuldades. Isso o motivou a celebrar um acordo com outro jovem, um espadachim maltrapilho em início de carreira, de nome Illyrio Mopatis, para que um ajudasse o outro em suas lutas do dia a dia por sobrevivência. De acordo com seu arranjo, Varys ficaria encarregado de roubar pequenos objetos de valor de outros ladrões menores, e Illyrio então iria devolvê-los aos donos originais dos bens, cobrando sempre uma pequena taxa por cada devolução. Com esse modus operandi, em pouco tempo, todas as pessoas em Pentos que tivessem algo pessoal roubado saberiam exatamente a quem recorrer para ter esses pertences de volta, o que levou os dois sócios muito dinheiro. No entanto, ao contrário de outros jovens, que provavelmente gastariam sua energia e sua riqueza em frivolidades, Varys aprendeu com sua experiência o valor da informação, de modo que empregou seus recursos no treinamento de toda uma rede de espionagem a seu serviço, que ele enviava a todos os cantos da cidade para angariar informações sigilosas de todos os meios possíveis, fossem cartas, livros caixa de nobres e comerciantes, fossem escutas clandestinas e outros métodos ocultos.
Aos seus novos pequenos agentes, normalmente órfãos muito parecidos com o próprio Varys em sua juventude, que ele comprava e acolhia, deu o nome de Pequenos Ratos, ou Suas Ratazanas, e eles lhe angariaram uma quantidade tamanha de segredos inestimáveis dos cidadãos mais eminentes e poderosos de Pentos, que Varys e seu sócio Ilírio rapidamente se transformaram em duas das pessoas mais destacadas da sociedade pentoshi, possuindo uma série de magísteres e grandes mercadores em profundo débito para com eles. A riqueza dos amigos também cresceu exponencialmente como resultado de suas ações pouco honrosas, mas Varys nunca demonstrou grande interesse pelo acúmulo de capital, ao contrário de Ilírio, que sempre apreciou a vida luxuosa proporcionada por esse acordo. A infâmia de Varys se tornou tamanha que logo notícias sobre suas proezas no campo da espionagem atingiram os ouvidos de um monarca de uma terra estrangeira, do outro lado do Mar Estreito, o rei Aerys II. A história do último dos Reis Dragão será contada em detalhes em outro vídeo no futuro, mas para este episódio basta dizer que, naquele momento, a paranoia de sua graça havia atingido o ápice e ele já não confiava mais em nenhuma das pessoas mais próximas a ele. Aerys desconfiava de seu filho e herdeiro, Príncipe Rhaegar, de sua esposa e rainha Rhaella e até mesmo de sua mão e amigo de juventude, Lord Tywin Lannister, e por isso mesmo, um homem com as credenciais e a experiência de Varys seria inestimável para si, estabelecendo toda uma rede de espiões que o manteriam a par de todas as movimentações dentro de sua corte e de seu reino. Por isso, Aerys enviou ao príncipe dos espiões de Pentos uma oferta para ser admitido em sua corte, como seu novo mestre dos sussurros, um cargo equivalente ao de um chefe de espiões, e Varys aceitou o cargo sem relutância, se mudando para Porto Real por volta de 278 após a conquista, pouco após a morte de outro dos antigos amigos de Aerys, Lord Steffon Baratheon, que o rei considerava seu último verdadeiro confidente na corte àquela altura. Varys, que passou a ser chamado de Lorde por sua posição na corte, embora nunca tenha sido senhor de coisa alguma além de seus informantes, se pôs logo em ação após sua chegada ao novo lar, usando a riqueza dos cofres reais para recriar sua rede de espionagem nos mesmos moldes daquela de Pentos, e chamando a seus novos agentes de seus passarinhos, enviando-os para todos os cantos de Porto Real e para todos os locais de alguma relevância, de norte a sul do reino. A influência e o poder do novo mestre dos espiões cresceu na mesma medida da paranoia persecutória do rei, e Varys se beneficiou muito desse período de profunda desconfiança na corte, ao ponto de um dos cavaleiros mais experientes e honrados da guarda real de então, Sir Barristan Selmy, declarar posteriormente que a podridão do reinado de Aerys se iniciou com a chegada de Varys à corte. Tamanha foi sua influência sobre o delirante monarca. Aerys via traidores em todos os cantos e por trás de cada sombra, e Varys estava sempre ao lado do rei, pronto a apontar algum traidor que ele por acaso tivesse deixado passar, piorando ainda mais seu quadro. Paralelamente, o Mestre dos Sussurros também se aproveitou de sua nova influência na Fortaleza Vermelha para percorrê-la em toda a sua extensão, mapeando meticulosamente cada uma das passagens secretas e caminhos escondidos imbuídos nas paredes do castelo pelos construtores originais, a mando de antigos monarcas como Maegor I, que a maioria das pessoas nem sequer sabiam existir, como forma de se tornar ainda mais sapiente quanto às forças e fraquezas da corte e de seus membros, orientando seus passarinhos a fazer extenso uso de tais passagens escondidas para manter um monitoramento mais próximo dos cortesãos, de ouvidos atentos a qualquer tipo de informação valiosa. Com isso, um verdadeiro clima de terror se instaurou no centro do poder real, com pessoas nervosas, sussurrando pelos cantos, sempre olhando preocupadas por cima dos ombros, temendo quem pudesse estar ouvindo o que diziam, para não acabar atraindo a atenção do onipresente mestre dos espiões e, portanto, a fúria do rei. Tal rede de influência e espionagem logo renderam a Varys o apelido pelo qual viria a ser conhecido desde então, a Aranha dos Segredos, comandando sua teia de informantes como o aracnídeo teceria sua teia de fios. Foi Varys o responsável por sugerir ao rei Aerys que o torneio de Harrenhal, realizado em 281, poderia servir como mero pretexto para que o príncipe Rhaegar se reunisse com nobres poderosos de todo o reino, para planejar a deposição de seu pai, convencendo-o a abandonar a segurança de sua fortaleza pela primeira vez desde o desafio de Valdocaso para ir ao torneio em pessoa, onde poderia manter um olhar atento sobre as atividades do príncipe e dos nobres presentes. No ano 283, após a derrota final da Casa Real durante a Batalha do Tridente, no contexto da rebelião de Robert, Varys aconselhou o rei a manter firmemente fechados os portões da capital a toda e qualquer força militar que ali se aproximasse. No entanto, a hoste de Lord Tywin Lannister, o antigo amigo e mão do rei, se aproximava das muralhas e Aerys a enxergava como a espada vingadora que iria derrotar de uma vez por todas os exércitos rebeldes, devolvendo o reino a seus eixos.
Através de sua rede de espiões, Varys havia sido levado a acreditar que Tywin pretendia, na verdade, trair o rei assim que se colocasse dentro das muralhas com sua força, como forma de mostrar cooperação ao lado rebelde, que parecia ter saído vencedor da guerra após o tridente. E foi isso mesmo o que disse ao rei. Mas sua graça foi induzida pelo grande mestre Pycelle, um antigo servidor secreto dos Lannister, a abrir os portões e admitir a hoste Lannister na cidade. Foi seu último grande erro. Porto Real foi saqueada e Aerys morreu pela lâmina de Sir Jaime Lannister, filho do Senhor Traidor. Varys sobreviveu ao saque e veio a ser perdoado pelo novo rei, Robert I, juntamente a Sir Jaime e ao grande mestre, e seu valor como espião-mestre foi reconhecido pelo novo monarca, que o tomou como seu mestre dos sussurros, ainda que gostasse pouco de tais métodos escusos. E foi nessa posição que Varys, 17 anos mais tarde, trouxe ao conhecimento do rei e de seu conselho, através de seu colaborador Sir Jorah Mormont, exilado em Essos, que a filha mais jovem do antigo rei, Daenerys Targaryen, havia se unido ao senhor da guerra Dothraki, Khal Drogo, o que Robert tomou como um absurdo. O rei desejava ver ela e seu irmão Viserys mortos, mas sua nova mão, Eddard Stark, não compactua dessa visão, amargando as relações entre ambos. Mais tarde, Varys se encontra com a senhora Catelyn Stark e não é capaz de identificar a lâmina valeriana que ela trazia consigo, afirmando que fora o instrumento do assassino enviado contra seu amado filho Brandon. E o enigma acaba sendo solucionado por outro personagem igualmente afeito ao conhecimento, Petyr Baelish. Mais à frente na história, após o pomposo torneio da mão, Lord Varys se disfarça e vai aos aposentos da nova mão, Ned Stark, para alertá-lo sobre o desejo da rainha, Cersei Lannister, de se ver livre do rei, para que seu amigo mais próximo possa, de algum modo, se antecipar às ações dela e clama que sua única motivação para ajudá-lo é proteger a paz e a estabilidade do reino, algo em que Ned não acredita de todo. Ele ainda revela a Ned que a mão anterior, seu antigo amigo Lord Jon Arryn, fora envenenado com o emprego de lágrimas de lis, um tipo muito raro e indetectável de veneno. Mais tarde, Varys mais uma vez sob disfarce se encontra nos escuros caminhos por baixo do castelo com seu antigo colaborador Illyrio, com quem conferencia a respeito dos andamentos da política Westerosi. Illyrio lhe pressiona a atrasar tanto quanto for possível o início da guerra entre Stark e Lannister, até que os preparativos de ambos possam ser finalizados, mas Varys teme que isso seja impossível e que os ventos da guerra já estejam soprando. Quando Varys leva ao pequeno conselho real a notícia da gravidez de Daenerys, o rei urge para que sejam feitos preparativos para seu assassinato, já que um herdeiro Targaryen à frente de uma horda Dothraki seria uma enorme ameaça ao seu reino, mas sua mão não deseja compactuar com o assassínio de crianças e mulheres, e ambos discutem e se desentendem seriamente. O rei ordena que o plano de assassinato siga seu curso mesmo assim, mas após seu ferimento profundo na mata do rei, Lord Eddard ordena a Varys que tal plano seja abortado, e Varys teme que já não haja mais tempo hábil para fazê-lo. Varys continuou em seu cargo com a morte de Robert e a ascensão de seu filho, Joffrey I, e assistiu impotente à prisão de Ned pelo crime de alta traição. Ele sugere ao rei que culpe Sir Barristan Selmy, senhor comandante da Guarda Real, pela morte de seu pai, o que leva o rei e sua mãe a exonerá-lo da Guarda Real, uma decisão considerada estúpida por muitos no reino. Pouco tempo depois, Varys visita as Celas Negras, disfarçado como um carcereiro, onde conferencia com Ned Stark, urgindo-o a confessar sua traição em nome do amor por sua filha Sansa, cativa da rainha, caso contrário a menina sofreria. Varys vê isso como um serviço ao reino, em nome da estabilidade, afirmando que, caso confessasse, seria permitido a Eddard vestir o negro, passando o resto de seus dias na muralha. Ele, por fim, consegue convencer o Lorde a engolir sua honra pelo bem de sua filha. Contudo, sua admissão de culpa nada adianta perante a crueldade do novo rei, que ordena a seu magistrado real, Sir Ilyn Payne, que arranque a cabeça de Eddard Stark, a despeito dos protestos de seus conselheiros, incluindo Varys. A morte do Lorde sobre os degraus de mármore do grande septo de Baelor desencadeia a guerra, mergulhando os Sete Reinos na Guerra dos Cinco Reis. Nesse contexto, enquanto Lord Tywin Lannister, a nova mão, estava em campo, comandando suas forças, o cargo de mão interina recaiu sobre seu filho anão, Tyrion, e Varys agiu nesse meio tempo como seu colaborador, ajudando-o a contrabandear e ocultar sua amante secreta, Shae, para dentro e para fora da Fortaleza Vermelha. Contudo, embora ambos estejam, ao menos por algum tempo, aliados, não existe verdadeira confiança entre o anão e o eunuco, e cada um joga com os trunfos que possui para manter as maquinações do outro sob controle.
Varys foi o responsável por auxiliar Tyrion a tomar o controle dos mantos dourados da patrulha da cidade, e revelou ao anão que seu primo, Sor Lancel, vinha dormindo com a rainha viúva Cersei desde a captura de seu irmão Jaime, o que permitiu a Tyrion cooptar Lancel para se tornar seu informante secreto junto a Cersei. Durante seu tempo de colaboração, Varys revela a Tyrion a maneira como foi castrado, seu ódio mortal e absoluto por todos aqueles que praticam qualquer forma de magia, como a feiticeira vermelha que apoia Stannis Baratheon, e que foi ele o responsável por enviar o jovem Gendry à muralha, como forma de protegê-lo da ira da rainha, por ser o rapaz um dos filhos bastardos do velho rei. A parceria entre Varys e o anão se renovou após este acordar, depois de seu longo sono decorrente de seus ferimentos na Batalha da Água Negra. Com a chegada de Tywin Lannister à capital, assumindo seu posto de mão, Tyrion foi apontado como novo mestre da moeda da corte, e Varys o auxilia em suas atribuições, na tentativa de conciliar as contas deficitárias da corte aos preparativos do grandioso casamento real que se aproxima. Durante a cerimônia, o rei Joffrey I é envenenado e morre perante toda a corte. O anão Tyrion é acusado do crime e enviado para uma cela de torre. Varys, servindo a seus próprios propósitos, testemunha de maneira vaga contra Tyrion, detalhando e minuciando dissabores entre o anão e o rei falecido, e dando todos os tipos de detalhes incriminadores, apenas não afirmando de maneira categórica que o anão cometeu o crime, mas dando largo embasamento para a condenação. Após a derrota de seu campeão no julgamento por combate, Tyrion é marcado para a execução, mas através da coação de seu irmão Jaime, Varys é forçado a auxiliá-lo a escapar, através dos sombrios caminhos ocultos por baixo do castelo, desde as celas negras até o cais, onde o anão é contrabandeado para dentro de um barril, e de lá parte em direção a Pentos, onde ficará sob os cuidados de Illyrio. No entanto, durante o trajeto pelos túneis, Tyrion se desvia até os aposentos da Mão, onde assassina sua amante Shae e seu pai, Lord Tywin, antes de abandonar o castelo e a capital. Com a morte do Lorde e o desaparecimento do anão, Varys sabe que, em breve, olhos acusadores se virarão para ele, e por isso é forçado a desaparecer sem deixar rastros, mas não sem antes plantar uma última semente da discórdia. Outro de seus colaboradores secretos, o carcereiro Hugen, também desapareceu, e uma pequena moeda de mão dourada de Jardim de Cima é encontrada posteriormente em seus aposentos, muito provavelmente plantada ali pelo próprio Varys, para fomentar ainda mais a já acirrada competição de poder entre Lannister e Tyrell, e talvez até mesmo para dar a entender que os Tyrell estiveram, eles mesmos, envolvidos em uma conspiração com o Duende para assassinar o Rei Cruel e o Senhor Inimigo, de uma só vez, aumentando a crise no coração do reino, em preparação para a chegada do jovem que se apresenta a si mesmo como Griff, mas que na verdade seria Aegon Targaryen, o filho há muito presumido morto do príncipe Rhaegar, a quem Varys apoia em sua pretensão ao trono. Muito tempo se passa até que o eunuco voltasse a ser visto, e apenas por um breve momento. Usando seus conhecimentos das passagens secretas do castelo, Varys se esgueira até os aposentos do grande mestre Pycelle, onde o mata esmagando seu crânio. Depois, ele envia um de seus passarinhos para chamar Sor Kevan Lannister, última forte liderança do ocidente, desguarnecido e incauto, até o quarto do grande mestre, onde ele o embosca, atirando-lhe um dado de besta em cheio no peito, para impedi-lo de reconciliar sua casa aos Tyrell e a fé dos Sete, estabilizando o governo do novo rei, Tommen I, e facilitando a futura luta pela conquista do reino de seu pretendente defendido, Aegon.